Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que escutaram disseram: Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: Isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do homem subindo para onde estava, o Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei é Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem era os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo, e acrescentou: É por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam com Jesus. Então Jesus disse aos 12: Vós também queres ir embora? Simão Pedro respondeu: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje, sábado, dia 10, terceiro domingo da semana da Páscoa. Olha que evangelho pedrada, né, que nós estamos ouvindo, lendo, iremos meditar ele agora. Vamos lá. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: Essa palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Meu irmão, minha irmã, quanto católico só vive, na verdade nem vive, né? Podemos dizer que só procura viver a parte do evangelho que fala do amor, mas não quer mudar de vida, não quer se converter, não quer largar o pecado, né? Não entende a doutrina da igreja, acha que o que está fazendo está certo. E quando vem alguém, um padre, um pregador, que conhece verdadeiramente a doutrina da igreja, que ama e que faz uma homilia com uma catequese e fala o que o texto diz, que vai dizer o próprio texto aqui, palavras duras, essa pessoa é capaz de nunca mais colocar o pé na igreja e criticar o padre que está falando a verdade. Sabe por quê? Porque a gente não ama a igreja, a gente quer o evangelho que se adapte às nossas vontades, que se adapte a nós. O evangelho de paz e amor todo mundo quer. Agora, mudar de vida ninguém quer. O evangelho que fala da misericórdia todo mundo quer ouvir. Agora, mudar de vida ninguém quer ouvir. E quando Jesus fala isso para os discípulos, né? Essas palavras duras, realmente eles não querem mudar de vida. Olha lá, sabendo que seus discípulos estavam murmurando. A murmuração, meu irmão, minha irmã, é um dos caminhos que não nos leva para o céu. Uma pessoa que murmura não ama a Deus sobre todas as coisas. Uma pessoa que só reclama, uma pessoa que não confia, uma pessoa que só quer as coisas na hora dele, dela, que não ama a Deus. Uma pessoa que mente, que fofoca, que murmura. São pessoas que estão longe do Evangelho de Deus. E a murmuração realmente tira de nós, filhos e filhas, esta graça de estarmos em Deus sempre. A murmuração tira isso de nós. E, de fato, o evangelho de Deus é um evangelho duro. Não é um evangelho fácil de engolir. A mudança, ela é radical. Olha o que Cristo sofreu na cruz por amor a mim e a você. Olha o que Jesus Cristo sofreu por amor a mim e a você. Você acha que isso foi só amor? Foi na radicalidade dele que ele deu a vida por amor a cada um de nós. E nós, quando ouvimos um padre dizer que se você falta na missa no domingo por preguiça e não se confessa e vai na missa e comunga, está comungando pecado mortal, o ruim é o padre que está dizendo. Se você faz laqueadura, faz a vasectomia, toma anticoncepcional, se o padre fala isso na missa, o ruim é o padre. Se você mora junto, não é casado na igreja, está em pecado mortal e o padre fala isso na missa, o errado é o padre. Não é você que não quer mudar de vida. É claro que o texto, que o evangelho é de palavra dura sim, meu irmão, para que eu e você mudemos de vida. Você que mora junto há 20 anos, ambos têm condições de casar, mas não querem casar porque não tem dinheiro, e ainda fala que fica bravo, que não pode comungar, que não pode confessar. De quem que é o erro? É seu ou da igreja? Você que vai batizar o seu filho e quer chamar padrinhos evangélicos, padrinhos que nem participam da igreja católica. De quem que é o erro? É seu, na má escolha que você está fazendo ou da igreja? Palavras duras.
mas palavras que têm que fazer com que reflitamos verdadeiramente. Você entende que o evangelho de Deus é um evangelho pesado? É um evangelho de amor. Óbvio que é, pelo amor de Jesus Cristo. Mas tem que trazer em nós, irmãos e irmãs, uma mudança de vida. Se o evangelho não fazer que eu mude de vida, ninguém mais vai fazer. Então, Deus coloca palavras duras, sim, mas vai dizer, ó, o Espírito que dá vida, é o Espírito Santo que dá vida. E nós vivemos só da carne, né? Vai dizer que o Espírito é que dá vida, a carne de nada adianta. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Entre vós que estão ouvindo agora este homilia, é alguns que não creem na palavra de Deus. Jesus sabia desde o início quem iria trair, tudo certinho, e vai dizer o texto. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com Jesus. Se você não quer se converter, o que você vai fazer da sua vida? Vai se apegar ao seu pecado e você não vai querer abandonar o seu pecado para seguir Jesus Cristo. Porque o conselho do evangelho, que é amor, mas também é justiça, gera em mim mudança de vida, eu deveria gerar. Eu não quero mudar de vida, então é muito mais fácil eu largar, procurar uma outra igreja, procurar outro segmento, do que ser católico de verdade. Ser católico não é para qualquer um, não, tá? Ser católico é para os corajosos verdadeiramente. É abandonar o pecado e amar a Deus sobre todas as coisas. Por isso, meu irmão, minha irmã, meu padre parece estar brabo, né? Mas não estou brabo, não. Eu estou falando aquilo que o texto está dizendo. Viva verdadeiramente esse mistério de Deus na sua vida, filho e filha. Que este Evangelho de São João, capítulo 6, versos de 60 a 69, faça de você, meu irmão, minha irmã, né, no seu coração, o grande desejo para que você mude de vida verdadeiramente. Só depende de você. Que desça sobre você, filho e filha, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Deus os abençoe.